Eu agradecer, Eduardo, pela tua disposição, tua disponibilidade para falar conosco mais uma vez. Fazia tempo que a gente não conversava, né? É verdade. Agradecer a Fátima, que é o nosso primeiro evento conjunto, né, Fátima? Espero que seja o primeiro de muitos outros. E acho que faz bem, esse tipo de trabalho faz bem para quem nós representamos, que é a indústria, né? Eu acho que quanto mais longe puder chegar a informação, melhor, né? E não ficam eventos repetidos, né, Fátima? Porque muitas vezes nós fazemos um evento aqui, o CIESP faz, também tá, nosso vizinho aqui pertinho também faz lá, e às vezes o participante, o industrial, ele não sabe se é o mesmo tema, se são temas repetidos, e aí eu acho que esse trabalho conjunto faz com que a gente consiga atingir mais empresas e mais gestores. Fátima, você quer falar alguma coisa? Usa a palavra. Bom, só agradecer essa parceria, que seja a primeira de muitas, e realmente é muito importante a gente estar junto, ampliando os conhecimentos de todos, né? Espero que todos tenham um excelente resultado dessa palestra. Obrigado, Fátima. Eduardo, o doutor Eduardo, ele é um especialista tributário, né? Já tem conversado conosco, com as nossas empresas já há algum tempo, já é um velho conhecido também do CIESP, né, Eduardo? Você está à frente Verdade. de um, de um grupo de estudo, de trabalho, né, que é do jurídico, do CIESP, né? Sim. E aí nós o convidamos para falar um pouquinho sobre a transação tributária, né? Uma das modalidades tem prazo aí até o final do mês, e achamos importante trazer essa informação para todos, que algumas dúvidas acabam ainda ficando pelo caminho. Então, a ideia é esclarecer algumas dúvidas, se possível, gerar outras, né? Sem dúvida, sem dúvida. E fiquem à vontade, não sei, aí você fala como é que você acha melhor a dinâmica, se as pessoas podem ir te perguntando à medida que você vai fazendo a tua apresentação, você encerra o tema e depois a gente faz as perguntas. Como é que você prefere, Eduardo? Ô Celso, eu vou... bom, primeiro, boa tarde, né, então, a todos. Muito obrigado, Celso, pela parceria, né, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado a Fátima também, né? Como o Celso adiantou, né, estou conselheiro lá do CIESP Leste, né, nesse mandato junto com a Fátima, né, e coordenando também o núcleo jurídico, e a gente tenta dar apoio aí para alguns sindicatos na área industrial, e o Cianfesp já é aquele sindicato amigo, né? Então, agradecer aí a toda a diretoria também do Cianfesp, todo o nosso conselho do CIESP Leste também, né, que nos permitem aí seguir trabalhando, né, e servindo o industrial naquilo que nos compete, né? Esse é o primeiro evento em parceria, né? Nós vamos tentar ao longo do ano, né? Nós temos conversado já juntamente com a Fátima e com o Celso, né? Para que nós possamos agregar outros sindicatos dentro dessa parceria, né? Para que outros sindicatos também participem, né? O tema é um tema novo, relativamente novo, né? Então, como é um tema relativamente novo, talvez numa próxima divulgação, viu, Celso, Fátima, né? Fica aí para nós o aprendizado, né? E talvez a gente colocar um esboço do conteúdo programático, porque às vezes o devedor de tributo ele não sabe que a transação tributária é a ele aplicada. Então ele olha, transação tributária, que negócio é esse de transação tributária? Então acaba não chamando a atenção que talvez nós devêssemos chamar, né? Mas aí faz parte, estamos aqui também, nosso dia a dia é de aprendizado sempre, né? Agora, Celso, respondendo ao seu questionamento, como você é um mediador aí experiente, né? Então, você faça do jeito que você achar melhor. Então, à medida em que
a gente vai evoluindo aqui. Se precisar interromper, fiquem à vontade aí para fazer as interrupções. Eu acho, viu, Celso e Fátima, né, que o pouco público de hoje, mas bastante seleto, né, porque estão aqui conosco, decorre disso mesmo, né? As pessoas não sabem o que é transação tributária. Eu falei sobre esse tema recentemente no Cicetel, mas num evento mais fechado, devo falar novamente em novembro, justamente porque o tema chamou muito a atenção. Então, muitas empresas são devedoras de tributos, né, e estão encontrando na transação tributária um caminho de buscar essa autorregularização e de buscar essa conformidade fiscal. Então, o instrumento existe para isso, né? Então, nós vamos passar bem rapidamente alguns slides. Não dá para nós esgotarmos o tema ele é recheado de detalhes, né? Então, não tem como nós esgotarmos, mas nós pensamos aqui algumas situações, as principais, um tema que vem sofrendo alterações constantes. Tivemos alterações recentes na legislação em junho, novas portarias da Procuradoria, da Receita Federal no mês de agosto, um novo edital de débitos, né, no âmbito da Receita Federal em setembro, uma nova portaria publicada agora em outubro. Então, é um tema que ele é efervescente, né? Então, e é um tema que a gente vai precisar ter uma atenção constante, até porque existem modalidades de transação tributária aqui, que é a transação tributária individual, que elas são permanentes. Então, elas não têm prazo. Algumas, como o Celso já colocou, o prazo se expira agora, né, no dia 31 de outubro. Tantas outras, são várias, né, que vão expirar agora. Tem transação que vai expirar em 31 de dezembro, tem transação que vai expirar 30 de novembro, e a individual, né, que é aquela que pode ser proposta pelo contribuinte, tem que cumprir determinadas condições, e também pelo fisco, né, Receita Federal ou Procuradoria. Essas aí o contribuinte terá permanentemente à sua disposição. Uma coisa importante para dizer é que a transação existe, né, e esse crescimento da transação, qual vai ser a consequência prática disso, né? Eu vou chamar de refis, mas a gente poderia chamar de PERT, poderia chamar de PAES, de PAEX, né, de qualquer outra coisa, que são esses parcelamentos especiais. Eles dificilmente acontecerão novamente, né, justamente em razão dessas transações tributárias que ficarão permanentemente aí à disposição dos contribuintes, tá? Eu vou abrir rapidamente aqui os slides, vou tentar passar de uma forma objetiva, rápida, né? Nós não estamos aqui, estamos no ambiente de empresários, então a gente tem que tentar ser objetivos e falar da forma mais simples possível, sem se preocupar muito com a questão técnica, para não tornar também a palestra aqui enfadonha. Ô Celso, vocês estão me vendo aí ainda? Porque minha tela ficou preta aqui. Não, tá. Estamos vendo sim, Eduardo. Pois é, rapaz. Deixa eu ver o que pode ter acontecido aqui, porque o meu computador acaba de travar. Tá tudo preto na minha frente, eu não estou vendo nada, mas vamos lá, né? Na hora que ele destravar, né, e eu abro aqui a apresentação, não tem nenhum problema, mas vamos lá. Basicamente, né, a transação tributária, diferente de um parcelamento especial, ela permite essa questão de concessões mútuas, né? Então, essa possibilidade de o contribuinte sentar juntamente com o representante da Receita ou da Procuradoria da Fazenda Nacional e negociar o seu débito em algumas situações, né? Então, vejam, há algum tempo atrás, né, pouco tempo atrás, aliás, né, era uma situação inconcebível. Jamais você se veria na frente ali do fisco, né, Receita Federal ou Procuradoria, para negociar os seus débitos, né, apresentar a sua real situação e buscar um caminho de composição. Isso era algo que não existia e há um ano atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, era algo que você não colocava nem em perspectiva, porque realmente era algo muito distante. Essa relação sempre muito traumática, né, entre contribuinte e fisco, né?
Hoje a gente abre-se um caminho de diálogo, né? Quando fala-se de concessões mútuas, é de concessões mútuas mesmo. Claro que você não vai poder ter uma redução, né, da parte principal do tributo, mas existirá alguns casos em que haverá relevantes reduções de multa, de juros, a possibilidade de pagamento dos tributos com crédito tributário do contribuinte, com precatório para as empresas que são do lucro real, caminhos aí para pagamento, inclusive com a prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, né? Então, existem caminhos aí dos mais diversos. Eu vou fazer mais uma tentativa de abrir o arquivo aqui, mas eu acho que já vai dar certo. Se tiver ok, vocês me avisam aí, por gentileza. Está vendo, Celso? A apresentação está aparecendo? Não, Eduardo, está aparecendo. Estamos vendo, sim. Está aparecendo. Maravilha. Legal, muito obrigado. Aqui é um mini currículo, né, que depois vocês podem ver com calma, porque isso pouco importa, né? Mas quando o Celso mandar as informações, aqui é um slide onde eu trago considerações gerais sobre as quais eu já tratei, né? Faço aqui provocações, né? Se ela de fato prestigia o bom contribuinte ou não, né? Que o bom contribuinte que tem seus débitos ali, os débitos hoje tributários, eles têm classificação, classificação A, B, C e D, né? E o bom contribuinte, o débito dele sempre está classificado como A, né? Que é de provável recuperação, aquele contribuinte que o fisco tem a expectativa sempre de receber. E nesse caso, né? O contribuinte sempre tem o menor desconto se ele for transacionar. Olha que interessante, né? Por isso que tem uma provocação aí. E aí, claro, dá para entender a lógica também do fisco, né? Eu vou conceder maiores descontos e maiores facilidades de pagamento para quem tem maiores dificuldades de pagamento. Mas você incorre em distorção em razão disso, né? Porque claramente você está prestigiando aquele contribuinte que é o maior devedor, né? A transação tributária, um ponto importante para dizer, né? Ela não tinha, mas hoje tem, Celso, previsão constitucional, né? Então, ela, até pouco tempo atrás, né? Antes da emenda constitucional número 113, ela incluiu esse parágrafo 1º ao artigo 100, e aí é interessante aqui, gente, porque, por exemplo, né? Se você tem um precatório, só para dar um exemplo, né? Que isso está bem claro aí na legislação, né? Se você tem um precatório federal, seja um precatório que decorre de uma ação judicial que você ajuizou contra a União, ou um precatório que você adquiriu no mercado, e a gente sabe que você consegue adquirir precatórios federais no mercado, né, e existem os caminhos corretos, né, onde você pode buscar esse precatório, você compra com deságio e ele tem ali uma liquidez total, né, para que você utilize esse precatório para amortização dos débitos na transação tributária. Quais transações tributárias? Qualquer uma, tanto na transação por adesão, como na transação também na individual, né? Então, só para deixar claro que tem uma previsão constitucional. Ele está previsto também, né, no Código Tributário Nacional desde 66, vejam, né? Existe desde 66 o instrumento da transação tributária, nos artigos 156, né, deixando claro que a transação é uma hipótese de extinção do crédito tributário, do crédito do fisco, né, que são os tributos, né? E ele só foi implementado em 2019, com a medida provisória 899, depois convertida na lei, que é a Lei 13.988, que ela é de abril de 2020, logo ali no início da pandemia, né? Houve essa conversão da medida provisória em lei, e essa conversão em lei tornou essa lei uma lei geral de transação tributária. Então, hoje, qualquer alteração que aconteça na legislação
na lei de transação tributária é nessa lei 13.988 que nós trataremos mais adiante. Essa lei 13.988, de abril de 2020, como consta aí na tela, ela sofreu algumas alterações em junho de 22. E a principal alteração, e isso era um ponto, né, de reclamo já dos contribuintes, é que você não conseguia incluir débitos que se encontravam no âmbito ainda da Receita Federal na transação tributária. Então, o contribuinte ele fazia malabarismos, né? Ou ele fazia pedido administrativo para que o débito que estava na Receita fosse inscrito em dívida ativa, ou, em alguns casos, quando estava vencendo o prazo para adesão a algumas transações, até impetrou-se mandados de segurança para que os débitos que ainda estavam na Receita fossem inscritos em dívida ativa e, assim, possibilitasse ao contribuinte a sua inclusão na transação tributária. Então, essa é a grande novidade, né, dessa alteração que aconteceu na Lei Geral de Transação Tributária, né? Claro que não é tão simples assim como parecem as coisas, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se nós tivermos hoje um débito federal declarado e não pago, ainda no âmbito da Receita, e por ter sido declarado e não pago, ele é um débito não transacionável. Ele precisa estar dentro do contencioso administrativo. O que significa dizer? Ele tem que decorrer de um auto de infração e precisa estar com defesa apresentada. Mas nós vamos ver isso mais à frente. Então, esse inciso 1, esse item número 1 aqui, essa é a grande novidade aqui, os dois outros pontos, né? E deixar claro aqui que é cabível aqui para débitos inscritos em dívida ativa e dívida ativa também das autarquias e fundações públicas federais, né? Aliás, é importante dizer, nós estamos falando da transação em âmbito federal. No estado de São Paulo também há uma transação muito parecida com a federal, mas ainda incipiente, não ainda tão sofisticada, né? Que lá, Fátima, no departamento jurídico do CIESP, né, nós somos convidados para propor e estamos a fazer alterações na lei de transação estadual, né, para que ela seja também algo você consiga viabilizar ali de uma forma melhor para todos os contribuintes. Acho que eu tirei da tela que eu estava, mas eu já vou voltar. Bom, aqui é só um rápido esboço, né, de toda essa história da transação tributária, né? Então, só por mera curiosidade, para fins de análise e estudo mesmo, né? Então, ela existe desde 66, aí ela entra num primeiro momento aqui em 2020, né? Em 4 de 2020 é publicada uma lei, depois é publicada uma portaria em 4 de 2020, trazendo uma modalidade de transação por adesão. Depois, em 3 de 21, uma portaria para transação de empresas em recuperação judicial. Aí vem uma nova transação para empresas em recuperação judicial. Vem a lei de junho, alterando a lei de abril de 2020. Aí sai uma nova regulamentação de transação no mês 7 de 2022. Na sequência, a portaria da Receita Federal, porque ela passou também a ter essa possibilidade de transacionar seus débitos decorrentes de autos de infração. E agora, em outubro, uma última portaria que traz ali questões bem específicas para você antecipar o pagamento de transações tributárias de débitos inscritos em dívida ativas com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Então, aqui é só por uma questão didática. A gente fala tanto, né? Então, a gente organizou graficamente aqui para que facilitasse também depois a análise, né, de quem for fazer uma leitura do material sem essa apresentação.
Bom, algumas considerações importantes que pode surgir como dúvida para os empresários, né? A redução do tributo principal, não há redução da parte principal do tributo, né? Então, não há por quê? Porque no direito tributário, tecnicamente dizendo, né, nós estamos diante de um direito indisponível, né? Então, você não pode negociar aquilo que o Estado não pode, né? O Estado, falo, o Estado lato sensu aqui, né? Negociar parcela do tributo e reduzi-lo, né? O que está em jogo e o que tem de benefício aqui na transação? O parcelamento alongado. Então, num parcelamento ordinário, a gente sabe que a gente pode parcelar em no máximo 60 meses, né? Aqui você vai poder alongar e chegar até a 120 meses, né? Flexibilização das regras de garantia. Então, tem parcelamentos que a gente precisa apresentar garantia. Existem aqui hipóteses de flexibilização. Descontos de multas e juros para créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. Como eu falei em determinado momento, os débitos hoje na Receita Federal, na Procuradoria, eles são classificados A, B, C e D. Nós vamos chegar nesse slide, tá? E o C e o D são os débitos de difícil recuperação e os irrecuperáveis. E eles têm determinadas características, né, para serem assim compreendidos como de difícil recuperação ou irrecuperáveis, né? Transação individual, também, como eu já coloquei, ela não tem prazo específico para proposição. Então, mesmo que passarem todos esses prazos que nós colocamos das transações por adesão, nós sempre poderemos ainda fazer uma transação individual, por proposta do contribuinte, desde que o seu débito mínimo seja de 10 milhões de reais. Então, o consolidado que você deve ao fisco seja de 10 milhões de reais. E você poderá também sempre, né, quando você for um devedor em recuperação judicial, né? Então, inclusive para débitos abaixo de 10 milhões, se você for um devedor com recuperação judicial. E as novas regulamentações trouxeram uma modalidade de transação que é a individual simplificada. E ela simplificou mesmo, né? Ela se aplica para débitos consolidados, né? Ou débitos pontuais superiores a 1 milhão e abaixo de 10 milhões. O contribuinte consegue percorrer todo este processo, né, de adesão ou de proposta de transação individual simplificada dentro do portal Regularize. Então, o contribuinte tem essa possibilidade de fazer sozinho. Qual que é a importância de conhecer muito a legislação? É porque, às vezes, Celso, o seu débito ele pode estar classificado de maneira errada. Então, às vezes, seu débito está lá como de possível recuperação, mas ele é um débito que ele reúne características de um débito de difícil recuperação, e aí, nessa hipótese, os seus descontos são maiores, o alongamento do prazo pode ser maior. Pegamos uma situação recente de uma empresa em recuperação judicial que não constava no cartão CNPJ a informação de que ela era uma empresa em recuperação judicial. Então, a classificação dos débitos estava como B, mas deveria ser D, que é irrecuperável. E aí as condições, né, de uma transação simplificada, elas mudaram drasticamente, né? Então, são coisas muito importantes para nós analisarmos. Outra coisa interessante para dizer é assim, as transações individuais realizadas, porque pode-se pensar mil coisas, né? Mas as transações individuais, elas estão disponíveis aos contribuintes no portal da transparência do governo federal. Então, lá, o que a gente tem feito no escritório? A gente estuda transações já realizadas, quando a gente está diante de alguma situação de uma transação mais robusta, analisa, inclusive, se tem empresas do mesmo setor de atividade daquela que você está trabalhando, verifica as condições que foram a ela concedidas, para você tentar buscar algo, no mínimo, próximo. Porque se foi concedido a um contribuinte, por que não seria concedido para mim, que
para a minha empresa que está naquele mesmo setor de atividade. Claro que eu coloco isso como advogado como ponto de possível discussão, mas é claro que cada empresa tem suas peculiaridades. Às vezes, a minha garantia, ela não é uma garantia tão boa como a garantia que foi oferecida em outra transação, né? Às vezes, eu consigo demonstrar que eu estou em recuperação e eu demonstro ali uma projeção financeira, né, com laudos e etc., que mostrem essa perspectiva de recuperação e adimplemento total dessa dívida, e a outra empresa não, né? Então, são detalhes aí, essa capacidade de pagamento, que ela é avaliada pela Procuradoria e está a todo momento, né, sendo aperfeiçoado, é algo que é verificado ali contribuinte a contribuinte. Cada transação entabulada é um contrato específico, né? Agora, se você consegue provar que você está exatamente nas mesmas situações, na mesma situação de uma outra empresa que já realizou sua transação individual, não há dúvida de que nós podemos pleitear algo equivalente, né? E nós temos a transação por adesão. Então, vejam, né, só para retomar, né, nós temos a transação, nós trouxemos características, né, nós temos a transação individual, débitos acima de 10 milhões, empresas em recuperação judicial, a individual simplificada, que é uma nova modalidade para débitos entre 1 milhão e 10 milhões, e a por adesão, que são várias. Temos várias aí em aberto, com prazos, inclusive, como o Celso colocou, muitas delas com prazo até o dia 31/10, né? Então, vamos seguindo aqui na apresentação. Alguns pontos interessantes aqui, ó. A portaria da Procuradoria, ela exige que, se você for fazer a adesão a uma transação individual, né, se você for fazer uma proposta de transação individual, que você inclua todos os seus débitos. Bom, questionável, já está na tela aí a palavrinha questionável. Por quê? Porque apesar de a portaria fazer essa exigência, a lei não o faz. E recentemente saiu uma decisão, foi publicada uma decisão, inclusive notícia do Valor Econômico, afastando, né, essa restrição, né, e permitindo que um contribuinte incluísse apenas alguns débitos que ele consegue demonstrar ali que são os débitos que ele consegue hoje adimplir, né? Então, um ponto bem interessante, né, para nós refletirmos, né? Aí algumas exceções, né? Eu sou obrigado a incluir a totalidade dos débitos, exceto aqueles garantidos. Então, se os débitos estiverem garantidos dentro de uma execução fiscal, ou parcelados, ou suspensos, esses eu não sou obrigado a incluir na transação tributária. E acontece muito, né? Às vezes eu tenho alguma coisa que está lá no PERT, né, no parcelamento especial antigo. Eu quero mantê-lo lá porque está no meu fluxo, eu já estou pagando. Débitos garantidos. Às vezes eu tenho execuções fiscais em andamento que estão garantidas. Tenho débitos que estão suspensos por decisão judicial. Esses débitos eu não sou obrigado a incluir dentro da transação tributária, né? E a comprovação, né, de que a situação do contribuinte impede. Então, assim, esse é um ponto muito importante, né, que é o que se discutiu no mandado de segurança que eu estou falando, né? O contribuinte consegue demonstrar, olha, devo 50 milhões, eu quero aderir, mas eu quero colocar só esses 25 milhões, porque 25 milhões, eu sei que em 5 anos eu consigo pagar. Agora, se eu incluir 50, eu não consigo, né? Agora, para que isso acontecesse, ele teve que impetrar um mandado de segurança, porque a portaria, ela exige que seja a totalidade dos débitos, né? E aí, quem está do outro lado, né, o procurador da Fazenda que está do outro lado, ele não vai ter essa flexibilidade de dizer, olha, pode ser só metade,
né, ele mesmo pode te propor, olha, impetre um mandado de segurança para que eu não incorra em responsabilidade funcional. E se você conseguir eliminar, a gente, né, segue com a transação individual. Então, é assim que na prática, né, as coisas acontecem. Quando você entra numa transação individual, uma coisa que é importante dizer, né, é essa necessidade normalmente vai ter lá uma cláusula para que você siga adimplente daqui para frente com os seus tributos, para que isso não vire realmente uma bola de neve e não perder o sentido, esse trabalho de autorregularização, de conformidade fiscal. Existe também essa necessidade de compromisso do contribuinte de transparência total, né? Então, como a gente sabe que a relação nem sempre é tão transparente, você acaba entrando num contexto, né, de que a empresa está um pouco mais exposta, ela vai ter que apresentar documentos, às vezes sensíveis, né, mas é para a procuradoria quando forem solicitados. Então, tem que ter essa consciência, né? Por isso que, quando você vai partir para uma transação individual, muito importante que você conheça todas as consequências e o caminho, né, para que isso aconteça da melhor forma possível para o contribuinte, né? Algumas novidades recentes da nova lei, né? Uma coisa que eu já falei lá no início, né? Essa nova lei trouxe essa possibilidade de incluir débitos que estão no âmbito da Receita, desde que estejam no contencioso administrativo fiscal, ou seja, débito que foi declarado e não pago, esse não entra. A não ser que a gente peça que ele seja inscrito em dívida ativa e faça lá no âmbito da Procuradoria. No âmbito da Receita, é só aqueles que a gente está em discussão. Por exemplo, a empresa foi autuada pelo fisco, é um débito, por exemplo, uma discussão que eu sei que eu vou perder, então eu faço eu sigo, né, nessa tentativa de transação tributária, porque eu sei que eu vou perder aquela discussão, né? E hoje existem 2 editais, né, para transação por adesão no âmbito da Receita Federal. Nós vamos chegar lá, né? O último slide a gente vai falar sobre isso. O que a nova lei trouxe também de interessante, né? A possibilidade de realizar descontos de 50% saltou para até 65%. Não é que vai dar 65% de desconto. Até 65% de desconto. Uma discussão que existe assim há muitos anos, né? Cada refis que vinha, cada parcelamento especial, vamos assim dizer, existia uma discussão. Quando é concedido os descontos ao contribuinte, ele precisa reconhecer esses descontos na base dos tributos federais. A lei, ela já deixou claro, essa nova lei de junho de 22, que você não precisa computar esses descontos na base de cálculo dos tributos federais. Você poderia, né, quitar os débitos em até 84 vezes, foi alargado o prazo para 120 meses, então isso aqui é um ponto bastante importante. Atenção agora, né, para as empresas que têm prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de contribuição social. Isso aqui são ativos da empresa, né? E como ela não apurou lucro, mas sim prejuízo em determinados exercícios, ela vai acumulando, e isso é um ativo tributário dela, né? Então, existe a possibilidade de ela liquidar, amortizar do seu passivo tributário até 70% do saldo remanescente da dívida após os descontos. Então, vamos pensar na procuradoria, né? Ela é clara no sentido de que isso se aplica aos débitos de difícil recuperação ou os irrecuperáveis, né? Então, primeiro, ela concede os descontos que são cabíveis, verifica se existe decisão judicial transitada em julgado, algum crédito a favor da empresa que ela pode utilizar para amortizar, verificar se tem precatório para ser utilizado também para amortização da dívida, e por último, após a concessão dos descontos e etc., você vai poder usar base de cálculo negativa
e prejuízo fiscal para amortização do seu passivo. Isso serve, inclusive, para você utilizar nas transações tributárias por adesão, então, aquelas que você vai realizar por adesão, né? Inclusive, saiu agora em outubro uma nova portaria, está aqui na apresentação também, que ela chama Quita PGFN, né? Essa portaria, ela deixa claro, né, que quem tem transações tributárias, ela até coloca assim, transações realizadas até o final de outubro, né? Então, ou seja, inclusive aquelas que eu venha a realizar ao longo de outubro, que passado outubro, eu posso utilizar para débitos de difícil recuperação e irrecuperáveis o prejuízo fiscal e a base negativa para amortizar. E, se não for débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, eu posso pagar 30% do saldo em dinheiro e depois utilizar a base de cálculo e o prejuízo fiscal para pagar o remanescente. Eu fico preocupado, né, porque eu fico falando tanta coisa, porque são tantos detalhes, mas é porque a gente está lidando com isso no nosso dia a dia, né? Mas, assim, não se preocupem, né? Porque isso é o tipo de coisa, né? Quando qualquer empresa, a recomendação sempre será essa, né? Que venha a buscar um projeto de transação tributária, que ela busque, né, seus especialistas no tema, porque realmente está muito longe, né? Muito longe mesmo, né? A transação tributária de ser algo trivial, né? Que você sai clicando na internet e as coisas acontecem, né? Várias coisas são muito diferentes disso, inclusive você saber o caminho e com quem falar, né? Quando você estiver diante de uma hipótese de transação individual, né? Para você realmente buscar ali o melhor caminho de negociação do seu passivo tributário. Como eu já falei, o precatório, né? Então existe a possibilidade de utilização do precatório. Interessante que o precatório ele pode ser gerado pela sua empresa ou pode ser um precatório de terceiros adquirido com deságio no mercado. Então, mais uma hipótese de redução do passivo tributário. Então, além de você reduzir o passivo com a utilização do seu ativo decorrente de prejuízo fiscal e base negativa, tem o precatório. Possibilidade muito comum, Celso, empresas que possuam sentenças transitadas em julgado decorrente da exclusão do ICMS da base do PiscoFins. Então, de repente, na negociação, você pode incluir esse crédito para amortização do seu passivo tributário. A gente sabe que tem milhares de empresas, né, nesta situação, né? A garantia, existe uma flexibilização de garantias. Nas garantias, sabe uma coisa interessante que eu já vi uma transação sendo realizada nesses termos? A empresa utilizou para garantia e aí aumentar o seu poder de barganha, né, precatórios estaduais. Mas como assim? Precatório estadual para pagar tributo? Não é para pagar, é para garantir. Então, ele é utilizado para garantia, né, daquele passivo. Claro que é feita uma auditoria, né, pelos procuradores, pela Receita. Quando envolve esse tipo de situação, demora mais tempo para assinar a transação individual, porque demanda tempo de análise aí do fisco, né, dos procuradores. Possibilidade de migração de parcelamentos anteriores, né? Então, tem várias situações interessantíssimas aqui. Nessa transação individual, né, existe uma fórmula, né, aliás, algumas fórmulas, né, que são utilizadas, né, para aferir a capacidade de pagamento do contribuinte, o grau de recuperabilidade do devedor. Então, por isso que existem, às vezes, né, duas empresas que devem a mesma coisa, do mesmo setor de atividade, mas elas têm condições totalmente distintas, justamente porque a capacidade de pagamento de uma é diferente da capacidade de pagamento da outra, né? Se eu só falar de um ponto que eu acabei esquecendo, sobre quando a gente fala de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, o fisco
ele exige que você apresente um laudo, né, validando o seu prejuízo, porque não é simplesmente, né, você ter isso registrado, né, na sua contabilidade, lá dentro dos seus livros e etc., né, de que você tem, né, lá 30 milhões em prejuízo e base negativa, isso vai precisar, né, ser validado aí por alguém profissional, né, provavelmente auditor da área contábil, para que haja uma segurança mínima, né, de que aquele prejuízo utilizado, ele realmente é legítimo, né, sem prejuízo sempre, né, de o fisco fiscalizar, né, se realmente aquilo que foi oferecido e até deferido inicialmente, ele realmente corresponde à realidade. Tá? Classificação dos créditos, aqui é só para vocês saberem, né? A gente sabe que é uma coisa meio parecida até com rating de instituições financeiras, né? A gente gosta de estar sempre no A, né? Ou seja, eu sou considerado um bom pagador, né? Quem financiar para mim uma casa tem alta perspectiva de recuperação do valor, né? Financiado. Então, a gente quer ser sempre o A, né? Mas aqui os débitos eles podem ser classificados como A, como B, média perspectiva de recuperação, e o C já é difícil recuperação, e o D são os irrecuperáveis, né? A gente vai ver aqui quem está nos irrecuperáveis, ó. Débitos inscritos há mais de 15 anos, com garantia ou suspensão de exigibilidade, mais de 15 anos. Com exigibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos. Também está dentro dos irrecuperáveis. Devedores PJ com CNPJ baixado ou inativo, irrecuperável. De devedores, pessoas físicas falecidos, também está dentro do critério dos irrecuperáveis. Aqui é só algumas características, né, para a utilização do precatório, Celso. Eu acho que esse é um ponto que nós podemos pular, né, tranquilamente, né, nenhum problema. Existe uma cláusula, né, que você vai precisar permitir que seja colocada na sua transação individual, que é a compensação de ofício, ou seja, qualquer crédito tributário que você venha a ter direito, né, que seja autorizado desde já, no momento da assinatura da transação, apesar que a lei já prevê isso, que seja realizada a compensação de ofício, que o fisco utilize esse crédito, ao invés de te devolver, que ele já faça a amortização direta da transação tributária, né? E aí entabula, né, um aditamento, né, a transação tributária com os novos valores, né? Então, isso está previsto, inclusive, dentro da própria portaria da PGFN, né? Então, autorizar a compensação de ofício. Aqui, Celso, tem algumas, e Fátima, né? Algumas transações tributárias por adesão, que são aquelas que a gente consegue aderir diretamente lá no site da Procuradoria, porque eu estou falando de Procuradoria mesmo, né? Então, transações de pequeno valor para empresas do Simples Nacional, ela está em vigor até o dia 31/10. Transações de débitos inscritos, é tudo débito inscrito, que estão na Procuradoria aqui, tá? De pequeno valor, o que é considerado pequeno valor? Até 60 salários mínimos. Às vezes a pessoa física tem um débito desse, né? E com a Receita, a Procuradoria, aí, débito inscrito federal, tributos, tem essa possibilidade de transacionar. A extraordinária e excepcional, que surgiram aí ao longo da pandemia, né, para poder trazendo ali condições especiais, né, uma delas, inclusive, o contribuinte, para que tenha a possibilidade, né, de fazer a sua adesão, ele tem que estar claro que ele teve redução de faturamento 2020 comparado com 2019, débitos rurais e fundiários, fundo rural, uma possibilidade de repactuação de transação em vigor, PERSE, que não se aplica aqui para as empresas do Cianfesp, que é para as empresas de eventos, né? E temos aqui do lado esquerdo, né,
a transação do FGTS, que vai até 30/12. Aqui é interessante, porque no próprio site Regularize, eles colocam lá, a lista tem mais de 150 mil empresas, então as empresas que têm condições de realizar a transação de FGTS. E, por último, 2 transações novas de débitos em âmbito de Receita Federal, que decorram de auto de infração e que estejam em fase de defesa administrativa, né, vamos assim dizer, para facilitar, né, para créditos irrecuperáveis, que tem aquelas características que nós colocamos, né, então débitos que estão inscritos há mais de 15 anos ou com a suspensão de exigibilidade há mais de 10 anos, tem uma possibilidade até 30/11 de fazer o parcelamento deles, de acordo com o edital número 1 aqui, né? Edital número 1 está disponível também na internet, tem lá os detalhes, etc. Esse aqui você faz diretamente pela internet, né? E também esses que você está defendendo no âmbito da Receita Federal ainda, né? Fazem parte do contencioso, e a transação de débitos de pequeno valor são aqueles, né, de até 60 salários mínimos, né, cujas condições, né, gerais estão previstas aqui no edital de transação número 2 de 2022. E aqui nós finalizamos aqui a nossa apresentação. Era só para passar uma ideia geral. Eu acho que é um tema, Celso, Fátima, né, que nós devemos voltar a tratar aí ao longo do tempo, porque é um tema que tem novidades aí, todo mês tem alguma novidade, né, sobre o tema, e a gente precisa alimentar, né, os associados com as informações relacionadas à transação e apresentar essa nova ferramenta, né, de autorregularização, né, que existem, essas ferramentas, né, que existem à disposição dos contribuintes. Perfeito, obrigado. Eu acho que quem tiver alguma pergunta para fazer, pode ir fazendo as perguntas diretamente, só abrir o microfone, dirigir a pergunta ao doutor Eduardo, fique à vontade. E enquanto o pessoal está pensando na pergunta que vai fazer, a Bicalil está esperando uma pergunta, Bicalil. O Bicalil e o Sureide são pessoas bastante participativas, né? Você colocou aqui uma questão que é interessante, que já está acontecendo já há algum tempo, mas as pessoas não têm ainda conhecimento, né? Essa possibilidade de baixar um CNPJ ainda com dívida, com débitos junto à Receita Federal, ao Estado, ao município, né? Como é que isso funciona, Eduardo? Porque você citou aqui a possibilidade dos CNPJs baixados. Quem é que pode pedir buscar a transação? É a empresa baixada, é a pessoa jurídica ou são os sócios? São os sócios dessa empresa, né? Porque a empresa, né, baixada, ela é uma empresa, um CNPJ que ele não tem mais operação nenhuma, né? E eu acho até curioso, né, esse ponto, né? Porque se ele é um crédito que ele é considerado irrecuperável, como que eu vou pagar algo que é irrecuperável, né? Como que o outro lado paga, né, algo que é irrecuperável? Mas aí são as empresas em RJ, né? Então é um caso, né? Débitos que estão há muito tempo. Então, por exemplo, a perspectiva que eles analisam, né? Um débito que está inscrito em dívida ativa há 15 anos e não foi pago, é um débito que eles já consideram assim, esse aqui para nós recebermos vai ser muito complicado. Então, ou débitos que estão há 10 anos com exigibilidade suspensa. Esse aqui provavelmente a gente não vai receber. Agora, esses aí baixados, né, são aquelas situações. Hoje em dia, antigamente, com débito tributário, você não podia baixar CNPJ. Hoje você baixa. Quando você baixa, a consequência lógica, né, e a consequência legal disso é que os sócios eles passam, então, a serem os devedores daquela dívida tributária, né? Então, são eles, os agentes ali, que têm a
a legitimidade para realizar o pedido de transação. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Eu estou entendendo aqui do jeito que tem, se eu tenho uma dívida de 1 milhão, é melhor eu provocar uma dívida de 10 milhões que eu vou ter mais vantagem. Para mim ter esse prazo para chegar em 10 milhões, o que o governo vai cair em cima de mim para não deixar acontecer isso? Então, Eide, na verdade, né, se você tiver uma dívida acima de 10 milhões, você vai ter a possibilidade de realizar uma transação individual, né? Ou seja, você vai conseguir sentar com o fisco para fazer essa negociação. Qual que é a vantagem que existe é que esta modalidade de transação tributária ela é permanente, ela não tem prazo, você pode fazer isso a qualquer tempo. Mas se você tem dívidas aí de acima de 1 milhão, eles disponibilizaram uma modalidade específica, que é a transação individual simplificada, onde você também pode fazer uma proposta, né, para o fisco ali, né? E aí haverá uma deliberação, isso dentro do portal, né? Porque essas que são de até 10 milhões, você não pode fazê-las, né? De até 10 milhões você faz dentro do portal e as acima de 10 milhões você consegue fazer fora do portal e presencialmente. Aliás, é interessante dizer também o seguinte, né? Até junho, nós tínhamos uma concentração dos acordos de transação individual, né, diretamente lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá em Brasília, né? Nós temos 6 regiões da Procuradoria no Brasil. Então, existem 6 tribunais regionais federais e 6 regiões agora da Procuradoria, elas acompanham exatamente essa estrutura do Poder Judiciário. E existe dentro da lei essa possibilidade de delegação, e isso já vai acontecer. Então, em todas essas regiões, essas 6 regiões, o procurador local, regional responsável, ele poderá, claro, negociar e deferir determinados acordos. Claro, tem alçada, tem condições, tem algumas coisas, né? Mas você não vai nem precisar viajar mais para Brasília para fazer o acordo. Você vai poder fazer o acordo na sua própria região. Wade, eu não sei se eu te respondi, mas assim, eu vou falar vou agregar mais um ponto, né? Saiu também uma notícia no Valor Econômico de uma empresa que não tinha alguma coisa que fosse melhor enquadrado para ela, né? E ela tinha dívidas abaixo de 10 milhões e ela foi ao judiciário pleitear a possibilidade de uma transação individual e foi concedida a liminar. Então, além de todas as regras, né, que existem aí, tanto na lei, né, na lei de abril de 2020, nas alterações mais recentes agora de junho de 2022, e nas portarias, né, tanto da Procuradoria como da Receita Federal, nós temos aí caminhos, né, alguns caminhos que a gente, se você tiver, claro, né, com a sua assessoria, eles conseguem enxergar essas possibilidades de questionamento. Claro que é para casos específicos, não dá para universalizar aquilo que aconteceu pontualmente, né, com um contribuinte, não dá para dizer que ele vai ser aplicável assim de uma forma automática para todos, né? Eu entendi. O meu pensamento foi o seguinte: se eu ficar 5 anos sem pagar impostos federais, minha dívida vai passar de 10 milhões e eu vou fazer investimentos, seja quais for, na própria empresa. E eu vou ter uma condição bem melhor de negociação depois disso. Ou interpretei errado? Porque se for uma condição dessa... Eu acho que, assim, você interpretou certo, né? Eu sou sócio de um escritório tributário, né? Então, eu lido com essas situações diariamente, né? E eu converso muito com o Celso, né? Com a Fátima também.
os clientes, né? Quantos clientes, né, precisam financiar, precisam eventualmente, né, até comprar maquinário, renovar seu parque fabril, mudar às vezes, inclusive de localidade, né? Precisa fazer alguns investimentos e seguem esse caminho de não pagar o tributo. Agora, é o não pagamento estratégico. Por que que eu falo não pagamento estratégico? Porque o cliente senta aqui, que tributo é melhor eu não pagar? Né? Então, as empresas que estão no estado de São Paulo, não pagar ICMS não é um bom negócio. Então, se você for optar, que você opte, por exemplo, por não pagar tributos federais. E se tratarem de tributos, os retidos, né? Que eu sou obrigado a reter e recolher em nome de terceiros, né? Esses aí é recomendado que você sempre recolha para que você não incorra em crime tributário. Então, o não pagamento estratégico de tributos para que você consiga fazer os seus investimentos e depois busque no momento oportuno o adimplemento via transação tributária é algo válido. O Abicalil que fez também uma pergunta. Fique à vontade, Abicalil. Não, eu vou pensar. Boa tarde, Celso. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Posso falar? Michael. É o seguinte, doutor Eduardo. Quem está no Refis 1, que é desde o ano 2000, como é que é a migração para o Regulariza agora? Primeira pergunta. Segunda questão. Quem está classificado na situação do Refis 1 está classificado com rating B, ou seja, tem dívida há mais de 22 anos, inscrita na dívida ativa. Como é que a gente consegue mudar esse rating para C ou para D? Né? Porque lá dentro tem a condição de, por exemplo, 5 anos para liquidação. É inviável 5 anos de liquidação. Tanto que a Receita nos intimou para pagar em 29 anos. Porque ela sabe que a empresa não consegue liquidar antes desse período, nem em 29 anos. Como é que se torna uma migração e a mudança do rating no caso de quem está no Refis? Abicalil, eu vou fazer uma coisa aqui bem rápida. Eu vou falando com a câmera fechada até a minha sala, porque meu computador ele acabou de informar aqui que minha bateria está acabando. Então, para que eu não caia, eu vou... Mas são 10 segundos. Não, sem problema. Fique à vontade, Eduardo. Mas vamos lá, ó, só para... Eu já vou te respondendo, tá? Basicamente, assim, bom, primeiro, né? Para você sair de um refis e ir para a transação, você vai precisar, em primeiro lugar, desistir do seu parcelamento. Então, este é um primeiro ponto. Claro que analisar o caso concreto, né, o seu caso concreto em detalhe é o melhor caminho que nós possamos ter, né? Se você tem débito milionário, né, e que estão inscritos em dívida ativa há tanto tempo, eu acho que pode ser realmente que o seu débito, como eles estavam sendo parcelados, né, a gente... Peraí, deixa eu só abrir minha câmera aqui agora. Pronto. Já estou com bateria em outras. Muito bom. O pedido, né, para que você saia de uma classificação e vá para outra, se você tiver uma proposta você faz dentro da própria proposta, né? Se você consegue demonstrar ali que você cumpre esses requisitos. Se eventualmente isso for negado, né, você tem a possibilidade de questionar judicialmente, desde que a gente consiga provar, né, porque a lei ela traz lá quais são as características, né, dos tributos, né, que são considerados aí irrecuperáveis, né? E claro, se ele for considerado efetivamente irrecuperável, você vai ter mais vantagens, né, como alargamento de prazo e maiores descontos aí na negociação. Então, pelo que eu entendi, a desistência do Refis é condição sine qua non para aderir à transação. Perfeito. Ela é condição sine qua non. Você não consegue seguir, né, transacionar débitos que se encontram parcelados. Então, vai precisar haver o rompimento do parcelamento. Agora, analisar, né, aquilo, né, Abicalil, eu acho que o mais importante é nós analisarmos aí a sua situação concreta, porque, veja,
por exemplo, né, a sua empresa é de lucro real ou não é? Ela acumula prejuízo fiscal e base negativa? Débitos inscritos em dívida ativa, se a gente consegue classificá-los como irrecuperáveis, esse seu prejuízo e base de cálculo, provavelmente ele vai ser aceito. Será que a empresa tem algum crédito tributário que ela possa utilizar para amortizar? A empresa tem algum caixa para adquirir precatório de terceiros para utilizar também para amortizar esse passivo? Então, veja que dá para lançar mão de inúmeras ferramentas, né, para buscar uma negociação que faça sentido para a empresa, né? Entendi. Tá bom, está compreendido. A minha dúvida você esclareceu nesse instante. Depois a gente conversa com mais detalhes, né, especificamente da empresa. Tá. Agradeço. E eu vi, imagina, Bicalho, e depois o Celso e Fátima, né? Nós estamos, né, em comunicação com o procurador, né, um dos procuradores que escreveu a portaria, né, tanto no âmbito da Receita como no âmbito da Procuradoria, né? Então, tem procurador e tem agente fiscal, pessoas que estão empenhadas, assim, é o tema do momento, do dia a dia deles, né? Por que eu estou dizendo isso? Eles falam, o que eles estão falando, né? Eu falei para eles, né, numa situação específica, eu falei, caramba, né? Eu só posso utilizar para débitos inscritos prejuízo fiscal e base negativa de créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação e o A e B. Ele falou assim, mas você sabe se você é A e B? Você está falando que você é B, de repente você é C. Ele mesmo me disse isso. E disse mais, e disse mais. E aí eu achei interessante, porque assim, aí a gente foge um pouquinho, né? É uma questão pragmática mesmo, né? Da prática. Ele fala assim, olha, Eduardo, portaria é igual e-mail. Como assim é igual e-mail? Não, você faz a sua leitura fria, aquele dispositivo que diz isso, ele tem um objetivo, né? Que ele quer colocar ali um degrau, uma condição a mais, que ela vai afetar um monte de contribuinte que não tem interesse em transação e querem tumultuar aí, utilizar o instituto aí de maneira até ilegal, né? Então, se você realmente tiver condições e provar capacidade de pagamento e grau de recuperabilidade, então é possível você deferir mesmo que você não esteja no D, por exemplo, entendeu? Então, foi isso que eu compreendi daquela conversa, né? Então, a portaria é igual à leitura de um e-mail, é algo frio. Vamos tentar entender qual foi o objetivo de colocar aquele dispositivo na portaria, sabe? Então, o interesse deles é tão grande em buscar esse adimplemento tributário, tão grande em ajudar também eles. Claro que o objetivo principal é recuperar, mas é também ajudar o contribuinte a buscar essa autorregularização. Eduardo, até reforçar o que você já havia comentado, né, na tua apresentação. Muitas vezes a classificação ela é baixa, porque ela está baseada no teu histórico, no teu passado. De repente você tem um projeto, tem um trabalho novo, existe uma possibilidade, uma garantia de transacionar com base num projeto novo ou num contrato que está sendo concluído, e tudo isso você consegue levar também para a apresentação do procurador, né? Ele vai fazer parte dessa tua apresentação que vai ajudar na justificativa, né? Exatamente, o Celso. E é exatamente isso que tem acontecido, né? Por isso que a gente fala, né? Às vezes as empresas são do mesmo setor, devem a mesma coisa, mas eu acabei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu forneço alimentações para pessoas jurídicas, então eu forneço para o poder público. E na semana passada eu ganhei um contrato de 100 milhões de reais de fornecimento que eu vou fornecer nos próximos 12 meses para o município X ou estado X. Eu tenho 110 milhões aí a receber. É claro que a minha condição ela é muito diferente da do meu concorrente, que não tem este mesmo contrato e essa garantia de receita para os próximos 12 meses. Então, tudo isso é levado em consideração na negociação, né, dentro de uma transação individual. Mais alguma pergunta?
Walterli, fique à vontade, Walterli. Boa tarde, doutor Celso. Boa tarde, doutor Eduardo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ótimo. Walterli? Tudo bem. Doutor Eduardo, sobre precatórios, né? Eu mandei uns títulos, lembra? Aqueles títulos da dívida pública que eu mandei para o senhor analisar da empresa. Lá atrás, lembra? Que a gente usou para garantir, porque o INSS, a gente tem o refis, e esses títulos usou para garantir a dívida do INSS, que já está parcelada no refis. E esses títulos, vocês fizeram uma análise até para a nossa empresa, que dependia de laudo, né? Não sei se o senhor está lembrado desse trabalho que você fez, né? Então, agora, esses títulos a gente até deixou guardado lá, né? Porque dependia de laudo tudo, né? E o que acontece? Como o senhor está falando de precatórios, eu pensando nesses títulos, que são valores elevados, né? Será que poderemos usar esses títulos para poder... Porque no refis não deu para utilizar, porque já estava parcelado. Poderemos usar esses títulos para poder fazer essas negociações? Então, a lei, o Walterli, ela fala o seguinte: direito, ela fala de precatório, né? E o precatório a gente sabe que ele decorre de uma sentença transitada em julgado, né? Ou, a lei é bem clara, né? Direito creditório decorrente de decisão transitada em julgado. Então, é aquela decisão que transitou em julgado e ela ainda não se tornou um precatório. E, às vezes, ela não se tornou um precatório justamente porque ela não vai virar um precatório. Você não quer receber isso em dinheiro, você vai buscar o caminho da compensação tributária. Então, esse direito creditório, né? Ou, por exemplo, tá? Você vai querer receber via precatório. E após a decisão transitada em julgada, no momento em que você vai fazer a gente chama de cumprimento de sentença, mas fazer um pedido lá em juízo, né, para falar, olha, eu tenho direito a receber, tendo em vista essa sentença, 7 milhões de reais. Às vezes, a União vai chegar e vai falar, não, eu não acho que você tem direito a 7. Eu acho que você tem direito a 5,5. 5,5, a gente consegue hoje, com o novo Código Tributário Nacional, iniciar, enfim, fazer o pedido requisitório lá para que 5,5 se torne precatório, né? E você receba isso em dinheiro de acordo com as condições aí previstas na Constituição Federal. Esse 1,5 milhão que está em discussão, ele é um direito creditório, porque você não tem ainda, existem dúvidas ali se realmente eles são devidos ou não, ele é incontroverso, né? Então, ali você tem até uma margem, ele não vai ter a liquidez de um precatório, ele não vai ter uma liquidez de um direito creditório decorrente de decisão transitada em julgado, que não será feito pedido ali, né, de cumprimento de sentença, mas ele pode ser utilizado. Agora, um título que não decorreu de decisão transitada em julgado, é aí que eu queria chegar, né? Então, se é um título que não decorreu da decisão transitada em julgado, eu acho difícil aceitar. Talvez, a depender da qualidade do título, tá? Eu não estou falando do seu título, mas a depender da qualidade do título público, você pode utilizá-lo eventualmente para a garantia da transação individual, né? Agora, a liquidez que tem um precatório, um título desse não terá. Entendi. Então, por exemplo, levar esses títulos na negociação com o procurador, essa tentativa de levar esses títulos para tentar mostrar para ele, eu acho que isso aí a gente não vai ter sucesso? Você acha que não terá sucesso? Eu arriscaria dizer que é muito difícil, tá? E é muito difícil em razão do que prevê a legislação a respeito do tema, né? Que ela fala de precatório ou direito creditório decorrente de decisão transitada em julgado. Se o título não decorrer, né, de decisão transitada em julgado, eu acho que fica difícil aceitar com a liquidez, né, que um precatório é aceito. Mas ele pode, eventualmente, como um precatório, como nós já vimos, né, precatório estadual sendo aceito como garantia, ele poderia, eventualmente, servir como garantia também. E a garantia, para que serve a garantia? Meio óbvio dizer, né?
mas é principalmente para você conseguir uma negociação melhor com relação a prazo e descontos. Porque ele foi utilizado para exatamente o refis, como garantia para fazer o refis. Então, foi utilizado, então, foi aceito nesse sentido, né? Então, eu estou pensando agora se eles aceitaram para o refis, né? Então, pode ser aceito agora para essa negociação, né? Perfeito. É nesse sentido. Perfeito, Né? para a mesma garantia, exatamente. Para garantia, claro que toda a sua situação vai ser analisada, né, o Valterli, em uma dessas reuniões que nós fizemos, né, o que o procurador fala? Ele não vai permitir também, por exemplo, qualquer garantia, né? Ele vai olhar para ele vai pedir informação, como a gente falou aqui em um dos slides sobre a transparência necessária, né? Essa obrigatoriedade do contribuinte realmente abrir as suas informações fiscais, contábeis e financeiras, né? É também nesse sentido. Se ele verifica que existe no seu patrimônio um imóvel, né, uma fazenda em Sorocaba, que está em nome do contribuinte, o contribuinte quer oferecer título da dívida pública, ele não vai aceitar. Tá? Porque a nossa ideia mesmo era usar para abater, né? Usar porque é valores altos, né? São títulos de mais de 2 milhões, né? Então, para abater mesmo a dívida, né? Mas eu acho que é meio difícil, né, doutor? Nesse caso. Me parece difícil, Valterli. Sem prejuízo de né, fazer mais uma avaliação, né? Mas não é difícil. Tá bom. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Imagina, meu amigo. Obrigado, Grande doutor. abraço. Obrigado, doutor. Obrigado, Walter, porque eu tinha anotado aqui essa questão, Eduardo, porque é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Posso usar agora precatório. Precatório a gente sabe que teve um mercado muito forte algumas décadas atrás, né? Não é nem da nossa época, né? Então, havia um comércio, um mercado muito forte para precatório há um tempo atrás. Ele saiu de cena, né? Ainda era usado, dependendo da qualidade do precatório, e agora está sendo retomado aí esse assunto com a transação, né? Com as transações. Mas é como você comentou, o precatório realmente ele depende de uma determinada condição para que ele seja válido, que seja um crédito, né? Disponível, né? E aí é um cuidado que tem que se ter realmente na hora da compra desses créditos no mercado. Então, como você comentou já por algumas vezes, a empresa deve se assessorar para poder fazer uma avaliação mais apurada desse título que está sendo disponibilizado para a empresa, né? Exatamente, Celso. A gente vê, por exemplo, vamos fazer aqui um jogo hipotético, né? A empresa deve 30 milhões de reais, né? Inclusive, nós falamos com uma empresa hoje com essas características, né? Ela imagina que ela tem 7 milhões entre prejuízo e base de cálculo negativa. Os débitos dela são considerados irrecuperáveis e de difícil recuperação, né? Ela tem condições de comprar alguns milhões em precatório. Esses precatórios dá para adquirir aí com deságio de mais ou menos 30%. Só que, vamos pensar aqui, né? Você compra 10, vamos falar 10 milhões para facilitar a nossa conta aqui. Você vai comprar 10 milhões por 7 milhões de reais e vai amortizar os 10 milhões. Né? Então, assim, tem que pensar realmente nessa possibilidade, né? Porque ela existe e é real, e esse mercado ele existe. Claro, é você conhecer a fonte correta e durante, você pode até comprar o precatório durante a negociação do acordo. Fala, procurador, suspende a nossa negociação por 40 dias, que eu vou ao mercado buscar um precatório. Né? Fátima? Fazer alguma De novo colocação? aqui. Vou tentar de novo. Precatório, eu já dancei há muitos anos atrás, eu tenho medo danado. Então, vamos deixar. Mas, como o doutor Eduardo disse, se eu tenho um deságio de 30%, o
precatório eu tenho que pagar para quem está à vista ou a turma também está financiando igual financia o governo? Senão, qual a vantagem que tem? Só se eu tiver o dinheiro disponível. Porque, além disso, a gente tem que pagar o advogado também, que é um percentual. Então, eu não sei qual é a vantagem que vai ter nisso, tá? Agora, basicamente, se for considerado, eu não sei como que categoria que nós estamos na empresa, porque nós atrasamos um pouco só os impostos federais, menos o trabalhista continuamos pagando, voltamos a pagar tudo de novo. Então, a princípio, a única coisa que eu vou poder ganhar, se eu continuar dessa mesma forma, é só parcelamento, porque eu não vou conseguir desconto nenhum, do jeito que eu estou entendendo. Seria isso? Porque ele vai dizer, "Pô, você está pagando, está faturando, está continuando pagando, então eu vou te receber, ou então vou te pressionar de alguma outra forma." É essa a minha interpretação também? Você tá correto, Ed. Terão situações em que você não vai ter desconto. Você vai ter alargamento de prazo. Você vai poder negociar outras coisas, né? Mas não necessariamente você terá o desconto, né? Então é isso, né? Por isso que é assim, né? Quando fala de transação tributária, ela não é cabível de uma forma indistinta, né? Você tem que analisar o seu caso, a sua possibilidade efetiva de pagamento, porque eles vão exigir que você pague os tributos vincendos, né? Eles vão fazer essa exigência de que, no âmbito da procuradoria, de que você inclua a totalidade dos débitos, mas nós sabemos que essa é uma exigência ilegal, tendo em vista que não tem previsão na lei, mas apenas na portaria da procuradoria, né? Então, são muitas nuances aí que a gente tem que analisar, né? Na minha Doutor, parte, obrigado. E não tem mais que tinha de dúvida. obrigado, Suríde. Doutor, acho que nós podemos ir finalizando, né? Que nós tínhamos previsto 1 hora. O assunto, como você falou, ele é bastante complexo, né? Apesar de estar aí já no mercado já há algum tempo, né? Mas tem pouca discussão ainda sobre o assunto, né? Eu até acredito, realmente, como você falou inicialmente, que para o próximo evento nós temos que falar um pouquinho mais, né? Isso, ainda bem que o Sérgio, ele estava num evento externo hoje, e não te ouviu, porque quando eu fui fazer a comunicação, a primeira comunicação, o Sérgio falou, Celso, mas transação tributária, o pessoal vai entender isso, não é melhor explicar em detalhes, né? Eu falei, não, Sérgio, transação tributária é um assunto que está sendo tratado já há algum tempo, né? Então, vamos deixar assim. Ainda bem, e essa parte acho que vou ter que editar e tirar esse meu comentário Eu aqui. vou mandar um WhatsApp para ele. É isso. Então, acho que podemos ir para o final. Fátima, você quer fazer alguma colocação? Por favor. Tá sem o Está som, né, sem, parece. tá sem som, Fátima. Tá sem som mesmo. Eu não abri o microfone. Tá mais mesmo aberto, não estava funcionando, não tá. A Fátima está sem som, infelizmente. Não estamos te ouvindo. Infelizmente, não estamos te ouvindo, Fátima. Não está indo. Então, Eduardo, Fátima, mais uma vez agradeço a parceria com o Ciesp Leste. Essa aproximação com o Ciesp não é só com o Ciesp Leste, mas o Cianfesp tem uma aproximação com o Ciesp, então nós trabalhamos em conjunto mesmo, né?
tem alguns eventos que nós já realizamos com apoio e com participação do Rafael Cervoni, que é o presidente do CIESP. A Fátima é uma amiga nossa de muito tempo, de muitos anos, e ela na presidência, aqui na direção do CIESP Leste, eu tenho certeza que nós vamos conseguir desenvolver bons trabalhos. Durante a campanha, nós chegamos a conversar, o Cianfesp, ele sempre tem uma posição neutra, ele não toma nenhum partido, ele não defende nenhuma chapa, nenhuma candidatura, mas nós conversamos com todos e tivemos oportunidade, até a convite do Eduardo, de uma conversa com a Fátima. A gente já tem um bom relacionamento com o presidente anterior, né, com o Ricardo, né, e continuamos aí com a Fátima. Então, eu acredito que esse é o primeiro evento que nós estamos realizando em conjunto e vamos conseguir desenvolver outros trabalhos aí em defesa da nossa indústria paulistana, e principalmente a indústria aqui da nossa grande Zona Leste, né? Que há uns anos atrás era a esquina de São Paulo, né, Eduardo? O pessoal tratava a Zona Leste como esquina de São Paulo, mas a gente sabe que boa parte das indústrias, da economia e a população que nós atendemos aqui na Zona Leste é bastante significativa. Eduardo, muito obrigado pela tua disposição, pelas tuas orientações. Eu te passo a palavra para poder fazer o encerramento. E agradecer a todos pela presença. O nosso diretor, o senhor Eide, está sempre presente nos nossos eventos, sempre participativo. Obrigado a todos. Fique à vontade, Eduardo. Obrigado a todos aí pela participação. Agradecer aqui o Celso, né? Vou chamar o Celso de meu diretor, né? É uma brincadeira nossa aqui. A Fátima também, que é oficialmente minha diretora, né? Infelizmente, ela não conseguiu retomar o som aqui, mas agradecer, né? É sempre para mim uma honra, né? E uma alegria poder contribuir aí com as entidades industriais. Acho que essa união, ela é sempre muito, muito, muito importante. Eu falo muito para o Celso e para a Fátima, né? Tem temas que são verticais mesmo, né? Tem temas que não se aplicam-se apenas para empresas de determinado setor, mas a maioria dos temas eles são horizontais. Então, a possibilidade, né, de trabalharem juntos, né, ela é muito factível, né? E existe um caminho bastante interessante aí de união, né? E a possibilidade, né, de com essa união entregar mais e muito mais aí a cada associado dessas entidades. Celso, obrigado, muito obrigado ao Eide, muito obrigado à Fátima, ao Abicalil, que participou aqui, o Walter Lee, todos vocês que participaram aqui ativamente. Eu vejo aqui alguns agradecimentos, né? Um abraço para o Marcelo, para a Carmen, para o Fernando, para a Daniela e para a Marli. Então, e o Otávio aqui também da LS Contabilidade. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e contem conosco sempre aí. E em breve o material estará no e-mail de todos vocês. Nós que agradecemos aí para vocês, né? Obrigado. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma boa tarde a todos.